Já tem algum tempo que a gente precisa falar do poder ilimitado que as Big Techs têm no mundo. Big Techs, grandes empresas de tecnologia, as donas das redes sociais. O mundo virtual é como se fosse uma grande rua, e nessa grande rua as pessoas interagem, conversam, fazem comércio. A diferença para o mundo real é que essas ruas do mundo virtual, elas não têm lei. Se ela não tem lei, significa que as pessoas fazem tudo que elas não podem fazer no mundo real, no mundo virtual. E ultimamente, muitos países têm tentado colocar as leis ali nesse mundo virtual também. E aqui no Brasil não é muito diferente. E a rede social que mais dá confusão no Brasil é essa aqui. E eu falo com lugar de fala porque é a minha principal rede. Ou era, né? Ontem todo mundo se deparou com isso aqui lá na outra rede, que é uma intimação que foi publicitada pelo STF, onde dava 24 horas para o Elon Musk apresentar um representante do X no Brasil. E por que isso rolou? Porque o Elon Musk, quando comprou o X, a primeira coisa que ele fez foi desfazer o escritório do X que tinha em São Paulo, aqui no Brasil. Que era um escritório todo estruturado, com galera de TI, engenheiro, um monte de coisa. E ele deixou um outro escritório com a representação jurídica do X no Brasil. Só que nas últimas 2 semanas ele acabou com essa representação jurídica. Então, vamos ver se a gente entende. Existe uma empresa atuando no Brasil, uma empresa estrangeira, mas que não tem nenhum representante e não tem registro no país. Isso pode? Não. E aí, o Alexandre de Moraes, o STF, pediu que essa empresa apresentasse um representante legal. E não foi feito. E aí, o STF, quando percebeu que não ia ser ouvido, colocou isso aqui lá no X, na página da empresa. Com isso, o X tem 24 horas para apresentar um representante legal no país para que ele possa responder pela empresa. E aí, a resposta do Sr. Musk não foi das melhores. Ele fez várias piadinhas, mas eu achei essa aqui a mais pesada. Porque além de chamar o Alexandre de Moraes de ditador, ainda xingou o presidente brasileiro. Ou seja, um cara tá completamente descontrolado. Mas por trás desse descontrole, isso mostra a necessidade que as Big Techs têm de desrespeitar os estados. Elas se transformaram em tão poderosas, que elas acham que têm poder de simplesmente não respeitar as leis, ou passar por cima das leis, ou pior, fomentar caos democrático. É sempre bom lembrar que há mais ou menos 3 semanas atrás, o Reino Unido entrou em uma grande convulsão social depois de uma fake news que foi postada nessa rede aqui, porque a rede não tem controle, imagine. E aí vem a pergunta, será que o Musk vai bancar não ter mais a rede? Ou a suspensão da rede? Ou ele vai apresentar um representante? Eu acho que lá nos 45 do segundo tempo, quando faltar tipo 3 segundos para expedir o tempo dele apresentar, ele vai apresentar alguém. E não porque ele curte muito o Brasil, mas porque o Brasil é o 6º país que mais usa a outra rede, com mais de 22 milhões de usuários. Então, a gente sabe que tem dinheiro envolvido e não há banca e nem atitudes rebeldes de um jovem rico que impeça ele de continuar ganhando dinheiro. Mas que a gente tem que repensar até que ponto essas grandes empresas podem interferir na estrutura democrática dos países, se a gente precisa pensar. E além disso, elas são empresas como outras qualquer e devem seguir sim a regulamentação dos países.